O que esperar do Corinthians, que está nas quartas de final da Copa do Brasil 2025? Mas antes, faço convite para você deixar seu like, a sua inscrição e o seu compartilhamento para não perder absolutamente nada que acontece no canal Papo Técnico aqui do YouTube. Bom, vamos para mais uma edição do Análise de Torcedor, que junta a opinião do jornalista com a opinião do torcedor ou torcedora de futebol. Hoje vamos bater um papo com Camille Rodrigues, jornalista e torcedora do Corinthians, para a gente projetar os dois confrontos contra o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil. Ida na Arena da Baixada e volta na Neoquímica Arena. Bom, Camille, muito obrigado por ter aceito o convite para a gente falar sobre Corinthians. Imagina, eu que agradeço pelo convite, Luiz. Bom, Camille, primeiro quero falar dessa campanha do Corinthians na Copa do Brasil, terceira fase, ganhou os dois confrontos do Novo Horizontino, oitavas de final, ganhou os dois confrontos do Palmeiras, que tinha sido o adversário do Corinthians na final do Campeonato Paulista, que tirou o Corinthians da fila, algo que não acontecia desde 2019, que o Corinthians não conquistava um título. Queria que você falasse um pouco da importância dessa Copa do Brasil, tendo em vista que o Corinthians foi eliminado na fase preliminar de Libertadores, fase de grupos de Sul-Americana, e no Campeonato Brasileiro vive uma irregularidade sob o comando de Dorival Júnior. Olha, não é de hoje que o Corinthians vem fazendo boas campanhas na Copa do Brasil. Ano passado, ano retrasado, 2022, chegou na final, mas aparentemente não está acontecendo. Ano passado a gente caiu, foi pro Flamengo, né? É isso, a gente caiu, é que minha cabeça já tá toda confusa essa hora do dia. Ano passado a gente caiu pro Flamengo jogando, desculpa, aquele primeiro jogo, aquele segundo jogo em casa foi horroroso, parecia que a gente que estava com a vantagem no placar, mas se a gente não tivesse caído na Copa do Brasil e na Sul-Americana, não teria dado aquela arrancada que deu no Campeonato Brasileiro para não ser rebaixado. E hoje, no confronto que vai ter agora contra o Atlético Paranaense, que, assim, é um time que surpreendeu batendo São Paulo, querendo ou não, porque tá mal na Série B, então foi uma surpresa eles terem batido São Paulo. Então, tem que ficar esperto. Você tem que segurar o jogo, porque a gente deu para ver que na Arena da Baixada eles são fortes, né? Bateram São Paulo, que era um dos favoritos aí, tava bem na Copa, e se classificaram. Se não ficar esperto no jogo de ida, pode se complicar na volta, porque como a gente estava falando antes de começar a gravação, o Corinthians tem sofrido um pouco em casa, mesmo que todos esses anos tenha se mostrado muito forte em casa, essa é uma temporada que o fator casa não está sendo muito favorável para o clube. Então, é segurar o resultado ou já fazer um resultado na Arena da Baixada para quando chegar aqui, mostrar força. Eu acompanhei o primeiro jogo no Morumbi, São Paulo e Atlético Paranaense. São Paulo teve a oportunidade de fazer mais de 2 gols, estava com 2-0, um jogo tranquilo para o time de São Paulo, mas uma desatenção, acabou sofrendo gol do 2-1, e na Arena da Baixada teve a expulsão do Rafael, na minha opinião uma expulsão injusta, mas tirando isso, o Atlético Paranaense conseguiu ser melhor que o São Paulo durante toda a partida e levou o jogo para os pênaltis e conseguiu essa classificação para enfrentar o time do Corinthians. Atlético Paranaense, como você muito bem disse, time de Série B, e o Corinthians em 2008 fez esse mesmo caminho, estava na Série B e conseguiu ser vice-campeão da Copa do Brasil, perdendo para o time do Sport. Eu queria que você falasse um pouco, antes da gente tocar nesse assunto, projetar os dois confrontos contra o Atlético Paranaense, sobre a sua opinião sobre o trabalho de Dorival Júnior. Dorival Júnior, que estava na seleção brasileira, saiu da seleção brasileira para substituir o Ramon Dias no comando técnico do Corinthians. Olha, o trabalho do Dorival Júnior é aquele trabalho que você olha, porque assim, ele até tinha um time, tudo bem que tinha muitos setores precisando melhorar até agora, só que com a questão do transfer ban não tem o que eles fazerem. Só que, assim, ele pede, né, reforço e tudo mais, só que ele não é um técnico que olha para o time e fala, tudo bem, estamos em transfer ban, temos essas peças, vou usar o que tem. E ele coloca para jogar, sabe? Muitas vezes o Corinthians não parece um time amador jogando contra um time profissional em algumas partidas. Nessa última partida contra o Juventude foi quase isso. E olha que foi o Juventude que tá mal também no campeonato, tá numa situação pior que a do Corinthians,
tudo bem que foi na casa deles, mas não justifica. Contra o Bahia, o time tentou, e não foi. O Corinthians, ele é muito mal ofensivamente. O Dorival, ele chegou, ele resolveu um problema do Corinthians, que era defensivamente, só que no setor ofensivo, o Corinthians não conseguiu engatar. Tudo bem que o Dorival jogou muito tempo sem o trio Jim, e quando voltou o Memphis, o Garro e o Yuri jogarem juntos, foi por muito pouco tempo, devido à lesão do Memphis, agora o Yuri tratando uma cirurgia de hernia inguinal, mas mesmo assim, ele não sabe aproveitar as peças que ele tem disponível, que não são muitas, né, devido ao tanto de lesão que está tendo no clube, que eu vi o Caioba falando hoje, que depois do confronto contra o Palmeiras, o Abel Ferreira jogou alguma coisa no Corinthians que começou a dar tudo errado. E é quase isso, começou a tudo desandar depois disso. Bom, concordo com você. Em relação ao trabalho do Ramon Dias, eu não estou vendo o Dorival Júnior fazer nada de diferente. Claro, eu vejo que o Corinthians tem um time limitado, mas tem uns 11 iniciais interessantes, com o Roberto, o Rodrigo Garro, o Memphis Depay, o Carrijo, mas são 3 jogadores, tirando o Garro, né, o Memphis, o Roberto, o Carrijo, jogadores lesionados. Provavelmente o Memphis pode voltar no segundo jogo na Neoquímica Arena, mas o Carrijo provavelmente fora da temporada, o Roberto ainda é dúvida, então o Corinthians que vem sofrendo com muitas lesões, tem a questão do Vitinho, que vai ter que se entrosar, conhece muito bem o Dorival Júnior dos tempos de Flamengo, então queria que você já projetasse esses 2 confrontos com o Atlético Paranaense e a falta que esses jogadores, como o Roberto, Carrijo, Memphis Depay, farão, principalmente nesse confronto de ida na Arena da Baixada. Olha, nesses 2 duelos que teve contra o Juventude e contra o Bahia, deu pra gente ver que foi sem esse tanto de jogador lesionado e tudo mais, deu pra gente ver que dá pra tentar, principalmente contra esses times que estão numa situação mais complicada que o Corinthians na tabela. Só que você tem que querer, tem que finalizar, tem que chegar lá e fazer. Por exemplo, se ele colocar o Thales Magno, o Thales chega na área e eu não sei o que acontece com ele. Ele chega e acabou. Ele pisou na área, acabou o Thales Magno. Ele dali, não passa dali. Ele não vai finalizar, ele não vai fazer nada. Acabou. Ele fez bem os 5 primeiros jogos lá que ele jogou no Campeonato Paulista, e disso acabou. Foi a cota dele. Em relação ao meio-campo, também a gente vê que falta criatividade, a gente vê que o Garro não tá na melhor fase dele. O Bidon também não tá jogando bem, como era o esperado, para substituir ali o Carrilho. E vai fazer muita falta, principalmente que é um jogo decisivo. Que bom que a gente decide em casa, mas, para mim, é que nem o Campeonato Paulista. Os 2 jogos são muito importantes. Não tem como você colocar o peso maior em um e em outro. É impossível. Que nem no Paulistão, eu falei, quem ganhar o primeiro jogo, leva o título. E foi o que aconteceu. O Corinthians ganhou o primeiro jogo, empatou o segundo e levou. Então, o jogo de ida, independente se ele é na sua casa ou não, ele é extremamente importante. Porque não para você jogar mais tranquilo, mas você ter aquela segurança de tipo, se der tudo errado, eu vou lá e tento ficar no empate, pelo menos. Entende, por exemplo, que essa questão de todos os desfalques. Se isso tivesse acontecido, já tivesse acontecido o primeiro jogo, e tivesse acontecido toda essa questão dos desfalques e tudo mais, eu acho que em casa, tipo, a gente tá com a vantagem do jogo da ida. Em casa, você volta e só segura, entende? Que foi basicamente o que a gente fez contra o Palmeiras, e a gente ainda foi bem ofensivo contra eles no Paulista, eu digo. E essa questão do gramado sintético da Arena da Baixada, que vem sendo discussão, não só na Arena da Baixada, mas no Allianz Parque, também no Newton Santos, como que você enxerga isso e o quanto isso pode prejudicar o Corinthians nesse primeiro jogo, tendo em vista que o Corinthians vem com uma sequência de lesões com jogadores importantes, e tem a questão do Rodrigo Garro também não ser um jogador que vem jogando no gramado sintético. Como que você enxerga isso e o quanto isso pode prejudicar o Corinthians nesse primeiro jogo contra o Atlético Paranaense?
A gente perdeu o Memphis e o Carrillo jogando no sintético, no Allianz Parque. Então, o gramado sintético, desculpa, ele é totalmente fora do que se pensa no esporte. Porque não dá, sabe? Ele é duro, de acordo com os atletas e tudo mais, ele é duro. E eu já ouvi médicos dizendo, né, já perguntei e tudo mais, que realmente não é, comprovadamente, não tem nada que fale que jogadores que jogam no sintético têm mais lesão. Mas realmente é mais duro, é mais complicado para você jogar. Então, o gramado sintético vai ser um peso para o Corinthians, porque jogar no sintético, o Garro, que teve um problema no joelho, ficou um bom tempo fora por conta de problema no joelho, jogar no sintético para ele é complicado. Tudo bem, contra o Palmeiras, ele falou que ia jogar e ele jogou. Mas mesmo assim, é muito desgastante para o atleta jogar em gramado sintético, principalmente para o atleta que tem histórico de lesão recente, que nem é o Garro, e o Memphis, né? Não, o Memphis vai estar fora desse, então tá tudo bem, calma. Mas realmente, o sintético não é bom para jogo. O sintético é só site. Então, não deveria estar no futebol profissional. Mas, aparentemente, o Corinthians joga bem no sintético. Venceu o Palmeiras no Paulista jogando no sintético e aqui jogando no sintético. Então, dá para colocar esse viés, esse olho bom no sintético. O Corinthians e o São Paulo são as equipes que mais reclamam do gramado sintético, mas se a gente for pegar os resultados, são equipes que se dão bem jogando no sintético. E a gente já chegando na reta final do nosso bate-papo, queria falar um pouco da política do Corinthians. Augusto Melo acabou sofrendo impeachment. Eu queria que você fizesse essa análise, se isso realmente vem atrapalhando o Corinthians também no rendimento dentro de campo. Olha, o Fabinho Soldado e os atletas tinham aquele papo de elenco blindado, né? Só que eu acho que não é bem assim, porque se o elenco realmente fosse blindado, a questão do transfer ban não ia estar interferindo agora. Por exemplo, a gente está cheio de desfalque e não consegue contratar porque não dá, tem transfer ban, não dá para ficar contratando o jogador. Ah, mas contratou o Vitinho agora. O Vitinho, ele tá sem ritmo de jogo. Ele jogou, ele falou já que não consegue jogar os 90 minutos ainda. Então não vai adiantar tanto. Mas, agora, na segunda-feira, vai ter as eleições, né, indiretas. Sinceramente, de tudo que eu vi dos candidatos até agora, é mais do mesmo. É tudo mais do mesmo. Tudo farinha do mesmo saco. De verdade. Porque um apresenta uma proposta, aí você pesquisa sobre aquela proposta, você já fica, pera, a gente já viu essa história uma vez. Mais de uma vez. A gente já viu isso acontecer muitas vezes no Corinthians. Entende? Você fica meio desconfiado, você fica com aquela pulguinha atrás da orelha. E nenhum que tá, né, agora nas eleições de candidato me agradou. Nem um pouco. Nenhuma das propostas. Uma eu vi que nem proposta tinha. O Stabile, que tá agora, também não acho que tenha apresentado muita. Tipo, tudo bem, ele tem pouco tempo, que é o tempo do afastamento do Augusto. Mas mesmo assim, nesse período não apresentou nada de diferente, né? Só as questões de falar com o elenco e tudo mais, mas fora isso, não achei que eles mostraram que, olha, realmente a gente vai mudar o Corinthians, a gente vai ter esse tempo aí de mandato até as próximas eleições do clube, que é já ano que vem, né? É já ano que vem. Ano que vem tem eleição de novo no clube. Então, eu acho que se não tiver uma mudança no estatuto no Corinthians, não vai para frente. SAF, eu não acho que é a solução agora, mas é algo de se pensar para segundo plano. Porque se continuar essa bagunça que é a política do Corinthians, não dá para a gente seguir com um clube profissional, porque o Corinthians é uma marca muito grande. O Corinthians dá muito dinheiro. Tanto que esses dias saiu aí que o Corinthians tem a maior dívida do futebol brasileiro, mas é o terceiro que mais ganha dinheiro também, depois de Flamengo e Palmeiras, que vivem financeiramente bem atualmente. Então, o que acontece com esse dinheiro? Para onde vai? É muito triste ver o que acontece com o Corinthians, porque até gente lá de fora falando sobre
O Corinthians é uma marca muito grande, mas mal administrado, que nem o presidente do Tajeres falou, né, que da questão da contratação do Garro, que pagaram só a primeira parcela e depois não pagaram mais nada, e ele falou que o Corinthians ele é uma marca muito grande, é um time muito grande, mas mal administrado. E esse amadorismo nas administrações de clubes, não só do Corinthians, mas de vários outros clubes no Brasil, que também estão nessa situação com dívida, com política e tudo mais, uns até são SAF já, e mesmo assim não resolveu nada. Eu acho que a gente tinha que parar para sentar e falar, cara, a gente quer uma liga profissional, do Campeonato Brasileiro sendo muito visualizado pelas outras pessoas, principalmente depois do Mundial de Clubes. Então, assim, se a gente quer um negócio profissional, a gente tem que sentar, parar e olhar para o que aconteceu com esses clubes que, de um tempo para cá, viraram uma bola, essas dívidas viraram uma bola de neve. Vamos olhar para clubes que se estruturaram financeiramente, que é o caso do Flamengo. O Flamengo é um exemplo de reestrutura financeira. Não é querendo comparar as duas situações, mas o Flamengo já viveu uma situação muito triste, muito difícil financeiramente, e hoje em dia é o clube mais rico do Brasil. Então, eu acho que tem que parar para sentar e falar, como que esses caras fizeram isso? O que lá mudou que aqui não pode mudar? Entende? Pô, concordo com você. Pelo tamanho do Corinthians, né, junto com o Flamengo, as maiores torcidas do futebol brasileiro, o Corinthians poderia já estar próximo do Flamengo em questão de organização. E falta também transparência dos dirigentes. Eu vou te dar um exemplo do Bandeira de Melo quando assumiu o Flamengo antes do Flamengo ganhar praticamente tudo que disputou. Ele chegou no Flamengo e disse que o time do Flamengo era para brigar para não cair. Que por enquanto o Flamengo ele não ia prometer títulos para a torcida. Conseguiu ganhar uma Copa do Brasil e a partir daí começou a dar passos interessantes para depois ganhar várias Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. Então é o que faltou no Corinthians. E eu iria te fazer a pergunta sobre a SAF. Eu também concordo que a SAF não é 100% a solução, até porque a gente vê um Botafogo que ganhou um Campeonato Brasileiro e uma Libertadores, mas é o Botafogo que monta time a cada 6 meses. 6 meses tem um time, 6 meses tem outro time. A SAF do Vasco acabou não dando resultado até hoje. A do Cruzeiro eu acho até interessante. O Ronaldo fez um processo de organização. Agora o Pedrinho está começando a dar sequência no trabalho do seu treinador, Leonardo Jardim. Então é o que falta para o time do Corinthians. E a última pergunta antes da gente encerrar. Como que você projeta o Corinthians no Campeonato Brasileiro? É um Corinthians que no ano passado passou o sufoco durante várias rodadas, na reta final teve uma mudança de chave após a vitória contra o Palmeiras na Neoquímica Arena, jogo da cabeça de porco, 2-0 para o time do Corinthians, e daí o Corinthians engatou uma sequência de vitórias que garantiu uma vaga na pré-Libertadores. Como que você projeta esse Corinthians no Campeonato Brasileiro, juntando com uma Copa do Brasil, que eu queria saber sua opinião se após a classificação contra o Palmeiras, a Copa do Brasil, por ser um caminho mais curto, também surge como prioridade e como lidar Copa do Brasil com o Campeonato Brasileiro que o Corinthians não anda bem das pernas. Olha, eu nunca fui a favor de escolher uma competição e jogar aquela competição, filtrar uma competição, porque eu acho que o Corinthians ele tem que aguentar jogar tudo que ele tem para jogar. Exatamente, pelos salários altos do elenco, não dá para você ficar escolhendo competição que você vai jogar. Não era nem para estar nessa situação que está. Então, não acho que tem que ser eliminado da Copa do Brasil para avançar no Campeonato Brasileiro. Não acho. Eu acho que tem que jogar os dois, mas com foco. E, assim, não perder pontos em casa. O Corinthians, ano passado, ele não estava perdendo pontos em casa, que nem está perdendo hoje. Então, o Corinthians tem que voltar a ser forte dentro de casa, principalmente, porque é o ponto forte do time, é a Neoquímica Arena. Então, para alavancar nesse Campeonato Brasileiro e sair desse sufoco, desse temor da zona de rebaixamento, logo nesse início de segundo turno, é pegar agora esse tempo que a gente vai ter o jogo agora, na semana que vem, dia 20, hoje é dia 22.
Calma, hoje é dia 22, o jogo daqui a próxima semana. Depois disso, vai ter a pausa para a data FIFA ainda. Então, é pegar essa pausa e não tirar férias. É pegar essa pausa e treinar. Porque depois dela, exatamente. Depois dela, vai ser pesado, vai ser duro. Vai ter o duelo da Copa do Brasil, tem que passar. Sim, porque é obrigação passar do Atlético Paranaense dentro de casa. Não tem conversa, é obrigação. E no Campeonato Brasileiro, sentar o pau para seguir, para não ser rebaixado, e quando chegar lá no final do campeonato, a gente não passar esse mesmo sufoco que a gente está passando, porque a gente já está no meio do campeonato, né? Então, já tinha que não estar nessa situação. Depois das 2 últimas derrotas, que começou a se pensar nisso. Não era para estar assim, já era para estar pensando nisso há um bom tempo. É isso. Para mim, tem que treinar e focar nas 2 competições, não escolher uma para jogar. Bom, Camille, quero te agradecer por ter tirado um tempo após o seu trabalho para bater um papo sobre Corinthians, essa projeção sobre Copa do Brasil. 2 confrontos contra o Atlético Paranaense, ida na Arena da Baixada em Curitiba, volta em São Paulo na Neoquímica Arena. Agradeço a você por ter tirado esse tempo e, rapidamente, palpites para esses 2 confrontos do Corinthians, se você espera uma classificação com um pouquinho mais de facilidade em relação ao que enfrentou o São Paulo jogando contra o Atlético Paranaense. Olha, você pediu para eu dar placar, o medo de zicar aqui. Mas eu vou colocar 1-0 lá. E aqui a gente faz 1-0 também, ou fica no empate. Eu também acho que não será um confronto fácil, igual muita gente está imaginando. Apesar do Atlético ser um time irregular na Série B, hoje corre mais riscos de cair do que de conseguir o acesso para a Série A em 2026. Então é isso, Camille. Agradeço a você por ter tirado esse tempo para a gente ter falado sobre Corinthians aqui no Papo Técnico. Imagina, tudo bem. Minha rinite me atrapalhou um pouquinho, mas tá tudo certo. É isso. Muito obrigada, viu, pelo convite. Adorei. Então essa foi a jornalista e corintiana Camille Rodrigues, onde a gente projetou quartas de final da Copa do Brasil entre Corinthians e Atlético Paranaense. Então é isso. Se você gostou desse conteúdo, faço o convite para você. Deixar sua inscrição, o seu compartilhamento e também o seu like para não perder absolutamente nada que acontece no canal Papo Técnico, com entrevistas com treinadores e jogadores de futebol, além também do análise de torcedor que junta a opinião do jornalista com a opinião de um torcedor ou torcedora de futebol. Então é isso, até a próxima. Tchau!